Então, como eu abordei, essa questão trazia um infográfico que ela mostrava quais são os países de maior ida dos refugiados sírios. Então, no gráfico ele mostra que os países que são maiores polos de atração dos refugiados são justamente os países próximos e que não os países europeus, como a maioria das pessoas pensam, já que é o tipo de imigração que a gente mais fala. Por isso que seria a letra C. Nos países geograficamente Arthur, próximos. Opa, e aí, por Camila? isso que não seria E, Isso, por isso que não seria E. eu me Você, atrapalhei nisso. isso, você consegue ver no mapa que os países do leste europeu são Sérvia, com 200 mil, Hungria, com 71 mil, certo? São países com bastante ida. Mas só na Turquia, você, por exemplo, vale mais do que o leste europeu todo. Entendeu? Olhando assim o Hum, gráfico, dá pra se perceber. É porque a gente tem a impressão que, como é o tipo de imigração que a gente mais vê na TV, que a gente mais fala, que é da ida dos refugiados sírios para a Europa, por exemplo, é o que a gente tem a impressão que é mais forte, mas não é não. Tranquilo, Camila? uhum. Então tá massa. Por isso que seria a letra C. Vou passar. Alguma dúvida? Vocês querem que eu volte? Não, não. Então tá massa. Vamos lá. A segunda questão foi uma questão que teve uma margem de dificuldade, porque eu acho que está sendo trabalhado alguns conceitos básicos. Então, ela traz uma manchete: os subsídios europeus afetam a produção agrícola nos países pobres. A política agrícola da Europa afeta os países pobres porque as medidas citadas na manchete. Então, qual é a consequência das medidas que são, no caso, os subsídios europeus? Então, qual vai ser a consequência de, por exemplo, a Inglaterra ela subsidiar seu setor agrícola? Então, letra E. Reduzem os custos da produção de alimentos nos países subdesenvolvidos. Não. Certo? Por quê? Porque o custo para se produzir soja no Brasil, ele não vai ser alterado com um subsídio dado na Europa, por exemplo. Certo? Estimula a produção de bens primários em países semiperiféricos. Não, pelo contrário. Já que esses países vão subsidiar seus produtos agrícolas, os produtos agrícolas desses países vão acabar ficando mais barato, entendem? Enquanto nossas exportações de bens primários acabam sendo afetadas com esse movimento. Porque imagine, vamos dizer que a Holanda ela produz arroz. Só que ela tem um custo de produção de arroz de R$ 8 o quilo, por exemplo. Só que vai lá o Estado, o governo holandês e fala: olha, dos R$ 8 que é o seu custo de produção, eu subsidio 5. Ou seja, eu vou pagar R$ 5 para o produtor a cada quilo de alimento. Então, ao invés de custar R$ 8 aquele quilo de arroz, ele vai custar somente R$ 3, porque os outros 5 o governo vai estar pagando. Então, quando a gente for exportar o nosso arroz brasileiro para a Holanda, que custa R$ 4, ele vai ser mais caro do que o produto holandês, por conta dos subsídios. Ficou claro essa questão dos subsídios? Ou ficou meio confuso ainda? Que eu vou explico. Arthur, você tem como explicar novamente a letra B? Pronto. Vamos lá. A letra D, ela tá me dizendo. Não, letra Ou, B. letra B? Foi porque eu marquei A, mas aqui eu coloquei que eu estava em dúvida entre L e A. Pronto. Não, eu vou chegar. Vou pra C, depois pra B, depois volto pra A. Então vamos lá. Dificulta a manutenção do desenvolvimento da agricultura familiar. Não. Por quê? Porque o que a gente exporta, a agricultura familiar exporta? Não. Nenhum agricultor familiar vai levar seus produtos para um outro país. A agricultura familiar é para comércio local, é para comércio no próprio país. Então, por exemplo, se eu sou um agricultor em Itabaiana, eu não vou produzir, e sou um pequeno produtor, eu não vou produzir cebola para exportar para outro país. Então, ela vai dificultar a agricultura de exportação, a monocultura.
inviabilizam a venda de produtos em razão do aumento do preço. Esse é um bom distrator. Eu acho que é o melhor distrator. Então, ela não vai inviabilizar. Por que ela não vai inviabilizar? Porque a gente vai continuar exportando. O Brasil parou de exportar commodities para a Europa por conta dos subsídios? Não, ele continua exportando. Mas ele diminui a sua exportação. O que mata a letra B é a palavra inviabilizar. Porque inviabilizar significa deixar inviável ao ponto de dessa prática não acontecer mais. Então a gente está deixando de exportar? Não, a gente não está deixando de exportar. A gente vai exportar, só que vai exportar menos. Tranquilo, Dádiva? Tranquilo, obrigada. Massa. Então, letra A, torna a concorrência no mercado internacional desleal. Por que a concorrência fica desleal? Porque a partir de agora os produtos europeus estão sendo artificialmente, tendo seus preços artificialmente diminuídos. Certo? Para deixar mais claro o que é subsídio, vamos falar de resumo. Quem estuda aqui, tem uma galera que estuda na CODAP, né? Que come no resumo. Então, a comida do resumo é a comida subsidiada. Por que é comida subsidiada? Porque vai lá, por exemplo, o prato do resumo custa R$8, certo? A faculdade, ela vai pagar R$7 do prato e a gente vai pagar R$1. Então, há um subsídio da faculdade de R$7 nos R$8 de prato de comida. Então, é um exemplo para deixar mais claro o que são subsídios. Tranquilo? Por isso que seria a letra A. Ficou alguma dúvida? Tranquilo. Então, vou passar de questão. Pode Massa. passar. Então, todo mundo já sabe o que é subsídio. Nenhuma dúvida mesmo? Então, tá massa. Tranquilo. Deixa eu ver aqui. Certo? O subsídio é R$1 que eu pago ou o 7 que a faculdade paga? É o 7 que a faculdade paga. Entendi. Então, vamos lá. Então, essa questão, ela vai me falar basicamente de comércio. Então, ela vai falar que os países da OMC têm que ser tratados de maneiras igualitárias e a gente não pode a gente não pode adotar duas tarifas diferentes para países diferentes. Por exemplo, imagine, eu importo celular da China e dos Estados Unidos. Eu não posso colocar uma taxa de importação de 50% para a China e 10% dos Estados Unidos, ou o contrário. A gente tem que tratar de maneira igualitária. O texto está me dizendo que só tem uma forma de a gente tratar isso de forma não igualitária, que é a gente criando acordos comerciais. A gente se agrupando em blocos econômicos. Então, por exemplo, o Brasil, ele pode cobrar um imposto menor da Argentina, porque a gente faz parte do mesmo bloco econômico, do Mercosul. Mas o Brasil, ele não pode cobrar um imposto diferente dos Estados Unidos, por exemplo, ou do Japão, já que a gente não faz parte de um bloco comercial com esses dois países. Então, falando de comércio, a gente pode ter o comércio de duas formas. Ou a forma de relações multilaterais, que são aquelas relações entre os países distintos, ou aquelas relações que estão relacionadas a um mesmo bloco econômico. Sendo do mesmo bloco econômico, eu posso colocar algumas vantagens, certo? Se ele não for do meu bloco econômico, eu não posso, porque senão eu vou estar tratando de forma diferenciada os países, o que é vetado pela OMC. Então, o comando da questão está me dizendo, conforme o texto anterior, as duas formas pelas quais as trocas comerciais ocorrem entre os países são corrente de comércio e acordos bilaterais. Não. A gente nem falou sobre o termo corrente de comércio, por exemplo. Por isso estaria errada, né? Então, letra B. Relações multilaterais e blocos econômicos. Isso seria a questão. Por quê? Porque a gente pode se relacionar com países de forma individuais, certo? E a gente pode se relacionar com os países no formato do bloco econômico. Quando a gente deu esse assunto, a gente dividiu o assunto em dois.
comércio multilateral e comércio regionalizado. Então, a gente deu primeiro o multilateral, que a gente falou de protecionismo, falou de subsídios, falou da OMC, e depois a gente deu comércio regionalizado, foi aquela aula que a gente falou dos blocos econômicos. Então, são as duas formas pelas quais a gente pode fazer comércio. Letra C, divisão internacional do trabalho e uniões monetárias. Não. Quando a gente fala em uniões monetárias, a gente está excluindo, por exemplo, os outros tipos de blocos econômicos. Organização Mundial do Comércio e mercados comuns. De novo, quando a gente está falando de mercados comuns, a gente está excluindo os outros tipos de blocos econômicos. Zonas econômicas especiais, não tem nada a ver. E organismos internacionais, não, também. Por isso seria a letra B. Ficou alguma dúvida nessa questão? Alguém marcou outra coisa que quer questionar? Não, eu marquei outra coisa, mas você já explicou. Pronto. Então, mais alguém? Quer alguma? Senão eu vou passar para a próxima. Vou passar para a próxima, então. Passe. Pode passar. Essa questão foi minha decepção na prova. Por que essa questão foi minha decepção? Porque não era questão difícil, mas era uma questão que batia muito que a gente falou. Foi minha decepção também, que eu marquei achando que estava arrasando e fui arrasada quando eu fui o gabarito. Decepção também, a minha única decepção da frente. Tá vendo? Essa questão foi a decepção de todos nós. Então vamos lá. Acho que essa foi uma das últimas que eu marquei. Inclusive, eu ia até tava pedir para você cansada. explicar sobre o transporte. Pronto. Porque a gente bateu muito na tecla. Eu quero saber o que é que vocês se confundiram nessa questão, certo? Vamos lá. A matriz brasileira de transporte de cargas, sustentada pelo modal rodoviário, é considerada atualmente inadequada e incoerente, pois... Vamos lá. Então, o que o meu comando está dizendo? É que nosso modelo, nossa matriz de transporte, ela é incoerente. E ela é sustentada pelo modelo rodoviário. Mas por que ela é incoerente? Porque ela é inadequada. Vamos lá. Letra A. A malha rodoviária é a maior do país e grande parte é pavimentada. Ok. Mas isso é o que me traz isso ser inadequado. Ela ser pavimentada torna esse tipo de matriz incoerente. Tipo, ela ser a maior do país, talvez traga, mas porque ela é pavimentada, o que é que tem a ver, sabe? Pegaram? Letra A, por que não? Porque ela não me dá um motivo porque esse tipo de matriz brasileira é incoerente. É meio que contrário. Isso. É você, por exemplo, dizer que é dificultoso porque grande parte é pavimentada. Não. Combustível de difícil obtenção e implantação das vias onerosas. Quando a gente falou das vantagens e das desvantagens do nosso modelo rodoviário, a gente falou que a implantação das vias ela é barata em relação aos outros tipos de transporte. Porém, a manutenção dessas vias é que não é barata, certo? Então, se você construir uma estrada, em teoria, não é tão caro. Agora, você fazer sempre aquela manutenção daquela estrada é o que torna essa questão onerosa. Tranquilo? Combustível de difícil obtenção. Não, a gente tem, mesmo a gente importando parte da gasolina, mas gasolina não é um combustível de difícil obtenção, é um combustível comum, certo? No dia a dia. Alguma dúvida na letra B? Não. A decepção vem nascer agora. Pronto. Relevo muito Isaac, acidentado. bem isso, Isaac. Vamos lá. Relevo muito acidentado e o clima desfavorável à circulação da rodovia. Ok, vamos lá. Vamos primeiro para o relevo. O relevo no Brasil é muito acidentado. Geografia física agora, bora. Ele é muito acidentado. Aqui na minha rua é. Aqui também. Aí agora, pô. Na real, A bichinha nunca viu eu nem meio asfalto. que eliminei essa por conta da questão do clima desfavorável à circulação. Pronto. Porque, tipo, seria como dizer que, tipo,
que o nosso clima não deixa circular, entendeu? Então, tipo, eu fiquei assim, aí eu peguei e cortei. Mas mesmo assim eu errei essa questão, então foi uma bosta. Eu tô na mesma, eu achei que o clima era favorável, só que eu também marquei errado. Mas Arthur não falava que, tipo, o clima, a chuva e tal, faz com que Isso. a via, ela Foi fique, nisso que eu pensei. Pronto. não fique acessível, na verdade. É verdade. Por exemplo, Por isso que eu fui nessa. Tamo boa. junto, Camila. Então, na interpretação de Camila, por exemplo, ela tá me falando assim: o clima é desfavorável à circulação rodoviária. Então, em relação aos outros modais, certo? O, o modal rodoviário é o que mais é desfavorecido pelo clima, certo? Entendi a interpretação. Porque isso daqui a gente pode. Sim, eu Certo. tenho Então, entendido por esse lado. pronto. Então, entendendo por esse lado, essa parte está correta, certo? Mas o que matava esse item? O relevo é muito acidentado. Por exemplo, o relevo muito acidentado a gente fala quando a gente está falando em um país montanhoso e um país, certo, com uma grande quantidade de planaltos, por exemplo, e principalmente montanhoso. No Brasil a gente não tem montanhas, né? A gente tem planaltos, certo? A gente vai ter no Brasil, a gente não vai ter dobramentos modernos, a gente vai ter, desculpa, a gente não vai ter dobramentos modernos, a gente vai ter bacias sedimentares e isso. Então, não é o relevo acidentado, o Brasil não tem um relevo acidentado a ponto de desfavorecer a circulação rodoviária. Se a gente fosse a Bolívia, por exemplo, que vai ter a Cordilheira dos Andes, realmente seria muito complicado, sabe? O relevo atrapalha muito nessa locomoção. Mas no Brasil a gente tem uma grande faixa de planície, certo? De planície e alguns planaltos. Então não torna, o relevo não é acidentado ao ponto de atrapalhar a circulação rodoviária. Entenderam? Porque eu não marcaria a letra C. Hum. Mas ficou algum questionamento ainda? Vocês acham ainda tá inculcado? Não. É porque, Não, deu assim, pra quando entender. eu li essa questão e li a letra D, eu não achei que isso traria algo incoerente e inadequado, entendeu? Pronto, Você não vi entendi. isso como algo ruim. Pronto, vamos para a letra D agora. Sim, porque, tipo, me assemelhou à letra A, quando fala, tipo, a malha rodoviária é a maior e grande parte é pavimentada, tipo, é algo positivo. E Sim, nessa parte daí fala também, tipo, possui grande território e tal. Aí, tipo, ficou meio que parecido com a letra A, entendeu? Nesse sentido. entendi. Então vamos analisar a letra D agora. Então vamos lá. Primeiro, o país possui grande território. Vocês lembram quando a gente está falando das vantagens logísticas do modelo rodoviário que a gente falava que a curto território é um modelo que tem um gasto menor, mas a longas distâncias é um modelo que acaba sendo mais custoso, certo? Então, se a gente tem um grande território como o do Brasil, seria mais vantajoso a gente ter um modelo voltado ao sistema ferroviário e ao sistema hidroviário, por exemplo, certo? Se a gente tem um país muito pequenininho, sei lá, um país como Israel, que é do tamanho de Sergipe, não convém a gente colocar um trem em Israel, certo? Porque é um país muito pequeno. Agora, um país de grande território, a gente teria que colocar uma matriz de transporte mais voltada a outros tipos de modelo. Isso é um motivo, então, pelo qual nossa matriz brasileira de transportes é inadequada. Pronto. Segunda parte da questão, vamos para a primeira. O país transporta predominantemente commodities. Por que nosso modelo rodoviário é inadequado para commodities? E quando a gente está falando de exportação de commodities, a gente está falando de exportação de mercadorias de grande volume e peso, certo? Então, quando a gente está exportando soja, a gente exporta soja aos montes, entendem? Quando a gente exporta minério de ferro, a gente exporta minério de ferro aos montes, porque são produtos de baixo valor agregado. Então, a gente tem que exportar muito para poder ter um bom lucro. Agora, se a gente vende, por exemplo, celular, a gente não produz celular como a gente produz soja, certo? A gente produz menos celular do que a gente produz soja, por exemplo. Porque o celular, sei lá, um iPhone vale 5 mil conto. 5 mil conto de soja é soja que só pega, sabe?
Então, como o Brasil ele transporta principalmente esse tipo de produto, a gente precisa de um modelo de transporte que tenha grandes dimensões para poder fazer esse transporte de forma mais eficiente. Então, a gente está falando mais dos modelos ferroviários, certo? E hidroviários. Por isso, que são essas características que tornam nossa matriz brasileira inadequada, certo? O nosso modelo rodoviarista é um modelo inadequado. Consegui ficar claro? Vocês ainda estão... Não, agora eu entendi. Entendeu, Camila? Foi porque na hora eu não lembrei o que era commodities também, aí eu É me verdade. caguei. Não, mas ficou clarinho. É, amigo, eu coloquei uma interrogação nesse Ficou. commodities também. Foi, Então, eu vamos lá, também vocês não... fiquei assim. Eu Vocês pensei não- assim, eu não sabia o que era commodities, então eu acho que então tá errado. Se eu não sei o que é, tá errado mesmo. Mas, então, vamos lá. Vocês não vão esquecer mais o que é commodity. Sabe por quê? Porque vocês erraram a questão. Então, quando vocês olharem outra questão, vocês vão falar assim: ah, commodities. Aquela questão que eu errei. Certo? Quem não sabe o que é Exatamente. commodities, pelo amor de Deus. Claro, é óbvio, é isso. Então, Tipo, super óbvio, né? tão óbvio, ó. Pelo amor de Deus. Professor, Então, fui eu que falei, e não explicar a vocês direito o que era commodities. Se a turma toda não sabe o que é commodities, então o problema tá em mim, não na turma, né? Hashtag Não. anula a questão. Não, Nada a ver. professor, Hashtag dá um ponto a todo mundo. Gente, Pedro quer falar. Ô, Pedro, fale. Fale, Você- Pedro, todos professor- calados. É, Pedro, fale, por favor. professor, você pode dar uma definição para eu anotar aqui no caderno? massa. Então, o que é commodities? Commodities são mercadorias baseadas em produtos primários, ou seja, aqueles produtos advindos da natureza, aqueles produtos com baixa industrialização embutida, certo? Que normalmente também E a tem baixo matéria-prima, valor agregado. Isso, são matérias-primas ou produtos que são muito pouco industrializados. Por exemplo, a gente está falando de laranja e a gente vai falar de suco de laranja, por exemplo, certo? Entendi. E é o que o Brasil exporta mais. É minério de ferro, justamente laranjas, são soja, milho. Então, grande parte da Pode não ser industrializado, mas o que tem de agrotóxico. É verdade. Tema para as aulas posteriores, quando a gente for falar de agricultura. Olha a janta no Brasil já, né, Dadiva? Então, vamos lá. Quem for assistir minha aula na maratona, vocês vão assistir. Eu vou dar uma aula sobre Revolução Verde e biotecnologia. Eu e Jaira, professora de biologia. A gente vai Só os falar ícones. muito, a gente vai falar muito sobre agrotóxicos. Um feat do conhecimento. Pronto, vamos lá. Vamos para a próxima questão. Então, Só os Cavaleiros do Zodíaco. não esqueçam o que é commodities, pelo amor de Deus, certo? Matéria-prima ou produtos com pouco valor agregado. Beleza, essa vergonha a gente não passa de novo. Pronto, não vamos esquecer mais o que é commodities. Então, essa é uma questão bem tranquila também. Então, uma tirinha de Mafalda. Mafalda é bem crítica em todas as suas tirinhas. Normalmente, ela vai falar sobre algum problema social, alguma questão. E Mafalda é justamente da época da Guerra Fria. Então, ela tem muitas tirinhas falando sobre esse período. Arthur, dê um zoom maior, please. Pronto, deixa eu voltar então aqui. Não, no geral, assim mesmo, não é nem na tirinha. Ah, entendi. Não é a tirinha, né? Pronto. Mas só para ler mesmo. Só essa primeira parte. Está vendo isso? Pois, um dedo como este depende do destino da humanidade. Se alguém apoiá-lo no botão do comando de uma bomba nuclear, para o mundo inteiro explodir em pedaços. Por acaso existe alguma coisa capaz de superar o poder de um dedo? Sim, uma porta. Então, teria muito engraçada, certo? Cômica, e crítica. Então, a preocupação da Mafalda expressa um medo vigente durante o período em que a lógica de atuação dos Estados Unidos e da União Soviética era a doutrina de destruição mútua assegurada. É um aspecto deste conflito evidenciado na fala da personagem, o plano Marshall. O que é plano Marshall, galera? Bora lá!
Alguém me explica plano Marshall? Não é a resposta, só sei isso. Porra! Vamos lá. Vamos lá, alguém. Me explica o que é plano Marshall. Eu acho que é o plano econômico. É aquele plano. Oh, deixa eu explicar. O plano Isso. econômico. É o plano econômico de recuperação dos países capitalistas. Fechou? Então a gente não tá falando de economia aqui. Aham. Pronto, Oi. Continue, Bárbara. Não, qualquer coisa para não esquecer, pô. Você bota plano da patrulha canina. Pronto. Marshall, bombeiro. Beleza. Por isso que eu não esqueço. Pronto, Eu não só conheço não essa esqueço não. do Marshall por causa do Combat Mother. Tem o Marshall lá. Tem o Marshall realmente o Madre e na Patrulha Canina. Não conheço não, nenhum dos dois, mas é bom saber. Então não esqueçam, galera. Marshall da Patrulha Canina e do How I Met Your Mother. Certo? Então, plano econômico não é. Letra B, crise soviética. Não, crise soviética a gente vai falar justamente das crises dos países leste europeus que fizeram algumas manifestações contrárias ao regime União Soviética. Não seria a letra B, a gente está falando disso. Cortina de ferro. Alguém me explica o que é cortina de ferro? Bora lá, galera. Quero ver se vocês aprenderam Guerra Fria. Eu não tô muito lembrada, mas foi ali no leste europeu, foi? Isso, eram os países do leste europeus que eram aliados da União Soviética, os países socialistas. Fechou? Então, cortina de ferro, o Barba já explicou. Letra D, corrida armamentista. Estão discutindo aqui sobre série de comédia. A melhor é That 70 Show, sem dúvida. A corrida armamentista. Pera, eu tô confundindo então com o que teve lá nos Estados Unidos, que eles queriam meio que matar as pessoas que eram comunistas. Não, corrida armamentista era quando a União Soviética ela criava muito mais armamentos, aumentava seu poder bélico, e os Estados Unidos da mesma forma. Então, os dois países começaram a aumentar seu poder bélico. Quando eu falo poder bélico, eu falo poder armamentista, certo? Seu poder de exército, justamente para fazer frente um ao outro. Então, é nesse sentido que a gente fala em corrida armamentista. Tranquilo, Dáliva? Tranquilo. Mas, então, reunificação da Alemanha, não. A gente tá falando... Seria aquela questão que não tem nada a ver. Vamos passar. População. Vamos voltar para o primeiro assunto. Então, está dizendo que a população brasileira subiu, certo? A urbanização aumentou, o número de municípios quase triplicou, e é isso. É uma consequência da mudança nos cenários demográficos e econômicos brasileiros mencionado no texto. Qual é a consequência? O texto está me dizendo. Qual seria a consequência do processo que o texto está me falando que aconteceu? Qual é a consequência da gente aumentar a população e aumentar justamente nossa urbanização, a gente aumentar nossa população urbana? Então, redução da pegada ecológica. Não. Quanto maior a população, certo? E mais a população vai acabar indo para os meios urbanos, mais essa população vai consumir, então maior fica a sua pegada ecológica. Por isso que não seria a letra A. Quanto mais a gente consome, maior a nossa pegada ecológica. Quanto mais urbano o país, mais esse país consome. Queda da população em idade ativa. Não, porque a gente não está ainda nessa fase do processo de transição demográfica. A gente ainda está aumentando. Isso, a gente está aumentando a nossa população ativa, certo? Porque é justamente da passagem da base, que era muito jovem, certo? Para o meio, que é justamente a base a posição da população em idade ativa, por exemplo. Por isso que a gente fala que é essa época mais propícia para o crescimento de um país, certo? É justamente na época que o Brasil se encontra com maior população no mercado ativo. A gente vai se desenvolver? Acho que não. Mas, demograficamente... Putz, soltou uma crítica social. Crítica social. Acho... Pegou pesado. É muito complicado. Mas arrasou. Não sou só eu que janto, tá vendo? Não é só o quê?
Não é só eu que janto. Então, é muito complicado. Então, queda da população de idade ativa, não. Letra C. Aumento da degradação dos ecossistemas. Letra C. Porque quanto maior urbana a população, maior consumo, mais integrada nossos ecossistemas. Seria letra C. Início da quarta fase do Seria como processamento. dizer o aumento da pegada ecológica, né? Isso, aumento da pegada ecológica. Poderia ser. Seria a mesma coisa, só que de uma outra forma. Início da quarta fase da transição demográfica. Não, porque a gente ainda não chegou na quarta fase da transição demográfica. A gente está na terceira. Por isso que não seria letra D. Crescimento da expressividade do setor primário. Galera, eu falei de commodities, agora eu vou falar de setor primário. O que é o setor primário? É o setor que produz as commodities, certo? Então, é o setor industrial que produz nossas commodities. Então, é o campo, são as indústrias de base, que são aquelas indústrias que vão produzir justamente os minérios e nossos recursos energéticos, como petróleo, gás. Então, isso que é setor primário. Setor primário é o setor onde as commodities são produzidas. Vocês não vão esquecer mais o que é commodities, certo? Não, já traumatizou. Já estamos pronto. Mas, então, que bom que vocês erraram essa questão. Vocês vão lembrar desse termo até Melhor errar aqui do que errar lá, né? quando vocês chegarem, quando estiverem terminando seu curso, vão lembrar. Ah, lembrei o que é commodities, tá ligado? Depois da Rapaz, não faculdade, que estiver se superaram formando. commodities até agora. Não esperei não ainda. Então vamos lá. Densidade. Nessa questão, a gente já está acabando as questões, mas ela vai mostrar uma diferença de densidade das ferrovias entre os Estados Unidos e o Brasil. Os Estados Unidos com muito mais ferrovias do que o Brasil. Então vamos lá. Comparando os mapas de densidade ferroviárias apresentados, consta-se que no Brasil, olha como são as coisas. Vocês erraram aquela questão do modelo rodoviário, mas acertaram essa questão das ferrovias. Tá vendo? O negócio foi commodity, pô. Commodity é desgraça. Questão bem parecida. Mas eu sei que essa fica bem mais explícita a resposta. É verdade. Não Sim, é tem porque tanto tem uma distrator assim. contextualização maior. Tem razão. É uma questão mais tranquila. Mas é uma questão também que se necessita um conteúdo, senão... E Vamos fora lá. que os Arthur, mapas sim, dizem muita Arthur, coisa, mas não né? importa, Arthur, supere, que a gente errou É verdade. commodities, rapaz, supere. Eu esperei. Vamos lá. Vocês vão pensar no Enem. E vão falar, tá vendo? Bora lá. No Brasil, o relevo predominante montanhoso a oeste é responsável pela maior rede ferroviária na porção oeste. Como eu falei, a gente não tem um relevo montanhoso no Brasil, certo? Letra B. No Brasil, a rede ferroviária é proporcional à necessidade de transporte do principal tipo de produto exportado. Não, porque a gente exporta commodities, então a gente precisa de uma rede ferroviária maior. Por isso não seria a letra B. Baixo custo de implantação das ferrovias contribuiu para que o país investisse intensamente em sua expansão. Não, por quê? Porque implantar ferrovia é caro, manutenção que é barato, contrário do modelo rodoviário. No Brasil, a dimensão reduzida da rede ferroviária deve-se à prioridade dada ao transporte rodoviário entre meio dos outros modais. Letra D, certinho. Nos Estados Unidos, privilegiou-se o transporte rodoviário em razão desse modal ter mais capacidade de carga ferroviária. Não. Certo? Ao contrário, né? O ferroviário ele pega mais, né? Isso. Certinho. Então, por isso que seria a letra D. A diferença dessa questão para outra, por que eu acertei essa, foi porque esse detalhe eu sabia, que a gente prioriza o rodoviário do ferroviário. Só que eu esqueci do detalhe que para grande território, o rodoviário já não fica tão legal, entendeu? Eu acabei esquecendo disso. Isso. Mas tá tranquilo, então, né? Então, foram as duas questões de transporte do assunto novo, né? Vamos para essa questão que é a questão de população. Última questão, né? Aparentemente, a gente vai ter que chamar a Niusca para tratar todo mundo de commodities. Vamos lá. Então, essa questão, essa tirinha é bem legal e ela vai mostrar o quê? Primeira imagem, ela vai dizer: em 1974, a população mundial era de 4 bilhões, certo? Neném pequenininho. Em 1987, ela tinha crescido para 5 bilhões de pessoas. O neném tá grandão, tá vendo? Maior quantidade de gente no mundo. Em 1997, eram 6 bilhões. O neném já tá gigante.
Numa 2025, ela chegará a 8,5 bilhões. Você pode desenhar sua própria conclusão. O que ela está me mostrando é que o bebê está aumentando, ou seja, a população está aumentando, e a Terra tem bem escrito, bem grande aqui, recursos mundiais. Tá vendo? Recursos mundiais. Então, essa Terra está representando os nossos recursos. Acho que se não tivesse essa palavra aí, dava para ter toda a certeza que era a letra A, assim, sabe? Por interpretação que aí... Vamos chegar na letra A. E você vê que a Terra está diminuindo, ela está murchando, certo? Você pode desenhar essa conclusão, o que ele está mostrando aqui, tipo, no futuro a Terra vai estar mais desgastada ainda. Mas a questão também tem uma boa margem de erro. Então, a Chagin faz referência a uma das teorias demográficas que tentam explicar o crescimento da população, cujo principal argumento é... Então, qual é a teoria demográfica que está relacionada a essa Chagin? Vamos lá. O ritmo de crescimento da população supera o ritmo da produção de alimentos. Essa questão pode ser um distrator, por quê? Porque o bebê ele está se alimentando da terra, então é como se o alimento estivesse acabando. Então, poderia ser um bom distrator, mas o que mostra aqui são recursos mundiais. Então, a gente não está falando exatamente de alimento, a gente está falando justamente de todos os recursos, certo? E quando a gente está colocando a terra como inteira, aí é como se fosse um consumo de toda a terra, então, o consumo de todos os recursos, não somente da questão dos alimentos, certo? Por isso que não seria a letra A. Qual é a teoria demográfica que tá mais presente na letra A? A malthusiana, né? Malthusiana. Isso, boa. Letra B. A redução do crescimento populacional decorre das reformas socioeconômicas. A gente não está falando de redução do crescimento na charge, então não tem nada a ver, certo? Mas qual seria a teoria demográfica relacionada à letra B? Vamos lá. Esse seria marxista? Seria marxista? Isso, certinho. Marxista ou reformista. Letra C. O crescimento vegetativo acelerado é responsável pela corrente da miséria. Então, não, porque não necessariamente está falando de miséria, certo? A gente está falando de consumo de recursos. Em nenhum momento a gente mostrou tipo, a miséria crescendo na Terra, alguma coisa assim. É tanto que o bebê está crescendo. Ele tipo, o bebê está relacionado à população, crescimento e diminuição dos recursos. A gente vai falar necessariamente de condições socioeconômicas. Por isso não seria a letra C. Mas qual é a teoria demográfica Essa é a da Neo? letra C? Qual? Neo? Neomalthusiana. Boa. Letra D. O crescimento populacional acelerado pressiona a retirada dos recursos naturais. Letra D. Qual é a teoria demográfica? A da foto. Ecomalthusiana. Esqueci o nome. Qual? Ecomalthusiana. Ecomalthusiana. Certinho. Letra D. Não, Então, e o se eu botasse engraçado é aqui, que se eu botasse aqui, em vez do conceito da teoria demográfica, se eu botasse o nome, vocês iam acertar do mesmo jeito. eu acho que a gente ia ver na hora eu ia ver. Eu A gente acertaria ia por por causa do eliminação. eco. Eu iria por eliminação. Mas tipo, o eco, a ecologia... O eco é subtende. Só que eu achei que ia saber, depois, se a gente ler realmente e ver a foto, a gente vê que realmente isso está acontecendo. O bebê está pressionando ali os recursos. E a gente tem que ser fiel também ao comando, né? Diz a charge, que é a charge quer passar, então. Isso. Isso. É engraçado que eu marquei A e fazer as outras. Só que eu fazia as outras e só pensava nessa. Essa não é essa, não é essa. Aí voltei para ver, não, é letra D mesmo. Isso, certinho. Letra D. O subdesenvolvimento dos países ocorre devido ao rápido crescimento demográfico. Não, a gente não vai falar de condições socioeconômicas nessa charge. Mas qual é a teoria demográfica? Neo de novo, certo? Vamos lá. Última questão, graças a Deus. Estão acabando. Trabalho e estudo, essa foi bem simples. Trabalho e estudo levam 200 mil a se deslocar diariamente ao Distrito Federal, diz o IBGE. Então a gente está falando de deslocamento diário para se trabalhar ou para se estudar. Qual o tipo de migração que a gente que se relaciona a isso? Migração pendular. Fechou? Vamos agora só lembrar os termos. O que é transmundância? Alguém me explica. Eu acho que era a única que eu não sabia.
É quando você mora perto de uma fronteira com outro país, e aí você vai para outro país trabalhar e depois você volta para casa. Tipo, assim, Não, na verdade, transmunância é a mesma coisa de migração sazonal. Vamos lembrar o que é migração sazonal. Alguém lembra por esse outro termo? Acho que é questão Tava Que lá é da seca. tipo, você passar Coisa um da natureza. tempo e depois você volta. Isso, por alguma questão natural, alguma questão climática, certo? Você se desloca do seu território, mas com um determinado tempo você volta. E isso ocorre normalmente com certa frequência, certo? Então, sempre em uma época do ano, no Nordeste, a gente vai ter seca. Então, sempre nessa época do ano, as pessoas vêm para a zona da mata, por exemplo, para o litoral. Quando essa seca termina, as pessoas voltam, certo? Mesma coisa dos pantaneiros, no Mato Grosso. Tem uma época de cheias, eles deslocam, levam gado até uma região mais alta. Quando essa época de cheia termina, eles trazem o gado de volta e voltam para essa região. Seria isso que seria transmunância. Êxodo rural, todo mundo sabe. Refúgio político, todo mundo lembra o que é um refugiado. Turismo, também. Letra E, migração pendular. Resposta correta, letra E. Fechou, galera? Alguma dúvida ficou? Fechou. Fechadíssimo. Mas Estou agora acomodado. alguma dúvida? Mais? Ficou Não, acho que nem- alguma questão encucada na cabeça que acha que não me conformo com esse gabarito? O dos commodities, só isso. A dos commodities. Então, agora vocês já aprenderam. Agora Vamos eu lá. tô fechando. Tá tranquilo, né? Então, eu ia começar o assunto novo, mas não deu tempo. Infelizmente.